Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopcast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e hoje vamos falar sobre 6 dicas práticas para tutores. Olá, Cíntia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada a você, sempre um prazer estar aqui. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre dicas práticas para os tutores. Eu tenho certeza aqui que gostaria de ficar aqui 2 ou 3 dias aqui, mas vamos ver o que a gente consegue passar aqui para os nossos amigos em relação a essas dicas que você vai dar aqui hoje, tá? Me diz uma coisa, eu percebi que em alguns episódios que você veio aqui, o seu jaleco é azul, e eu fiquei curiosa, porque eu costumo levar o Snoopy no veterinário e ele sempre tá de jaleco branco. Por que você tá de jaleco azul? Você sabe que tem uma razão para isso acontecer. Os pets, alguns pets, né, eles podem associar a ida com o veterinário muitas vezes com procedimentos de coleta de sangue, de vacinação, que às vezes podem ser incômodos. E aí muitas vezes os veterinários eles estão de jaleco branco. As paredes da clínica são brancas. E aí isso acaba impactando o cão de alguma maneira. Por quê? Porque ele associa esses procedimentos clínicos com esse tipo de vestimenta nossa. Então a gente usa o jaleco de outra cor propositalmente para não gerar esse impacto negativo na nossa presença, a gente conseguir conversar com o tutor normalmente na consulta, conseguir fazer uma anamnese, um exame físico em alguns animais que a gente consegue para conseguir resolver o problema comportamental do pet. Além disso, tem uma curiosidade muito legal da gente falar aqui, que isso também vai ajudar a gente na nossa rotina e no ambiente, sobre as cores que os animais enxergam. Quando a gente fala dos tons que os animais enxergam, os tons de cores, o cão ele vai enxergar o branco, o preto, as outras cores, de modo geral, em tons de cinza, mais claro ou mais escuro, e o azul e o amarelo. Então, até na escolha dos brinquedos, do comedouro, do bebedouro, tudo isso ajuda a gente, se a gente escolher cores que a gente sabe que o animal, que vão se destacar no ambiente e que o animal vai conseguir reconhecer facilmente. Aí você, por exemplo, escolhendo um brinquedo azul e amarelo, para um cão que está acostumado a roer o pé da cadeira, por exemplo, o brinquedo se sobressai no ambiente e ele pode ter mais facilidade de interagir com aquele brinquedo do que com outras coisas. Então isso ajuda bastante os tutores, sabendo disso, a escolher os brinquedos de maneira ideal. Um jeito da gente abordar essa questão das cores. E além disso, existem alguns programas internacionais de low stress, que eles falam que é manejo de baixo estresse, que eles falam que as clínicas e os hospitais, para pets, o ideal é que não sejam essas paredes brancas, porque isso, vamos pensar que se a gente enxergar preto, branco, tons de cinza, o branco não se sobressai, não impacta muito na visão do cão, não fica uma coisa muito, muito clara. Quando você usa tons pastéis, geralmente, né, então um azul bebê, uma coisa, isso acalma, ajuda o animal a ficar mais... um equilíbrio melhor. Isso, tem uma receptividade melhor do que o branco no olhar do animal na chegada da clínica. Então, tudo isso tem um estudo por trás, um impacto no comportamento do pet também. Existe uma forma, como que podemos ajudar o tutor em relação a descobrir essas cores, ou sempre usa essas mesmas cores que você falou? Existem outras semelhantes que podem ser usadas também? Todos os cães vão ter essa paleta, digamos assim, preto, branco, tons de cinza, as outras cores de modo geral, e azul e amarelo. Então assim, azul e amarelo vão se destacar no ambiente se a gente quiser usar a nosso favor. Então eu quero destacar um bebedouro, eu quero destacar uns brinquedos, eu vou usar o azul e amarelo, né? Pensando num ambiente mais calmo e tranquilo para o animal, sem ser agressivo para a visão, pode usar um tom mais calmo, sem ser o branco claro, né? No ambiente... Tom pastel, exato. Um azul claro. Então um tom pastel, isso vai ajudar o animal também.
Mas eu diria que muito pensando no objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é que eu quero um animal, eu quero proporcionar um ambiente mais calmo e tranquilo para o meu pet, eu vou pensar XYZ para usar. Ou eu quero estimular ele a brincar mais, porque eu preciso resolver um problema de comportamento que está relacionado com ele brincar menos com os brinquedos. Então, para eu incentivar isso, aí eu uso um amarelo. Geralmente os brinquedos são assim, né? Um amarelo mais chamativo, um azul mais chamativo, que vai se destacar no ambiente e vai fazer esse contraste. É uma outra dica, né? Geralmente a gente fala assim, não pode. O cachorro faz algo, ele fala, não pode. Não pode, pode? Quando a gente pensa no não pode, e às vezes os tutores eles pedem pra gente, Cíntia, ele não me obedece, ele tem audição seletiva. Eu falo, não pode, ele não me obedece, ele não me escuta, não quer me ouvir. Me ensina um jeito de eu ensinar o não da maneira adequada para o cachorro. E eu sempre falo o que eu vou falar para vocês hoje. Quando a gente ensina e quando a gente empodera o tutor para ensinar o não para o cachorro, a gente usa indiscriminadamente. Geralmente as famílias usam o não para tudo. Então vai usar, eu não quero que faça isso, então não faz, vai usar o não. Eu não quero que mexa no lixo, vai usar o não. Não quero que suba no sofá, vai usar o não. Eu não quero que coma rápido, vai usar o não. Eu não quero que cheire a visita ou pule na visita, vai usar o não. Só que eu foco tanto naquilo que não pode, eu esqueço de focar naquilo que pode. Então, o que você gostaria? O que eu sempre pergunto é o seguinte: o que você quer dizer não? Eu quero dizer não porque o cachorro pula nas visitas. Tá bom. Qual comportamento você gostaria que ele tivesse quando uma visita chegasse? Eu gostaria que ele não pulasse na visita, por exemplo. Tá, você gostaria que ele sentasse, por exemplo? Gostaria que ele sentasse e esperasse a visita fazer carinho, por exemplo? Pode ser. Então a gente vai ensinar o comportamento alternativo. Eu vou dar repertório para esse cão. Então o adestrador entra ensinando um senta para esse cachorro. E aí ele entende que todas as interações são iniciadas por nós e nós que pedimos o senta. Então quando eu sempre falo assim, vou jogar uma bolinha, eu peço às vezes um senta para ele entender que vai começar alguma interação. Aí a gente joga a bolinha, ou vai chegar uma visita e tudo mais. Então a gente sempre tem que pensar no comportamento alternativo. Qual o comportamento que eu gostaria que esse animal fizesse em substituição? E não focar tanto no não. Então, por isso que a gente não recomenda nem as broncas, nem um comando que, por mais que seja um comando, às vezes ele é um comando disfarçado de bronca. A gente usa indiscriminadamente, sem querer. Então, a gente substitui por comportamentos alternativos, isso funciona muito bem. Aí o trabalho é efeito e causa. Isso. Ele sabe o que é esperado dele. Quando a gente fala não pode, não pode, não pode, às vezes ele tem uma necessidade fisiológica. Como, por exemplo, roer. Roer é uma necessidade do cão. Ele quer roer, mas se eu falar não pode roer o pé da cadeira, eu não estou dando nada em substituição a esse comportamento. Então ele vai continuar roendo. Não vai roer o pé da cadeira, mas ele vai roer o pé do móvel da sala. Ou o seu próprio pé. Ou o seu próprio pé. Ou ele vai roer a havaiana, ou ele vai roer. Então, assim, alguma coisa ele vai roer, só que aí ele vai buscar alternativas para isso. Porque ele tem essa necessidade. O que a gente precisa fazer é dar um comportamento alternativo para ele que a gente gostaria que ele fizesse. E aí é onde entra o profissional, porque vai trabalhar esse equilíbrio da gente sempre pensar, não pode. Porque até na criança, né? Se você falar para a criança, não coloca o dedo na tomada, ela fala, opa, peraí, vou colocar para ver o que é. E o cachorro ele não vai associar isso, eu acredito, sempre você falando mesmo não. É a questão de você sempre dar algo para ele se distrair, não é isso? A distração dele, né, em alguns casos. E o que você falou é muito importante. Quando a gente pensa no profissional, a gente tem o preventivo e a resolução dos problemas quando ele já ocorre. Sim. Então, quando você faz o preventivo, você melhora a comunicação e você ensina o cachorro repertório para ele ter comportamento alternativo. Então, você já sabe que você vai ter um cachorro, você adotou um cachorro recentemente e que você precisa ter essa comunicação fluida dentro de casa. Então, isso é um preventivo. Você vai diminuir problemas de comportamento no futuro. Isso é sabido. Agora, se você já tem um problema de comportamento, você pode fazer o tratamento para isso melhorar aquele comportamento específico. De um jeito ou de outro, é importante a ajuda do profissional, porque o profissional ele tem esse olhar treinado
e tem o conhecimento suficiente para conseguir te orientar a pessoa, a família, para direcionar para aquele comportamento específico ser resolvido. E aí ela pode utilizar das ferramentas que ela tem e da especificidade daquele indivíduo. Então eu tenho comportamento de cães como um todo, né, que é comum, mas a gente tem, que nem eu falei, eu sou especialista em comportamento canino e você é especialista em Snoopy. E a gente tem o indivíduo, que é o Snoopy. E o Snoopy, vamos olhar para o Snoopy. Como que ele apresenta esses comportamentos, que petiscos que ele come, se ele come alimentação natural, se ele come petisco seco. E a gente vai adaptar os exercícios de acordo com cada paciente ou com cada cliente. Então, pensando especificamente nisso, a gente olha também o indivíduo além da espécie canina, né? E aí isso é muito importante para poder a gente individualizar o tratamento e resolver especificamente aquela questão. Então, um tratamento multidisciplinar. Me diz uma coisa, Cíntia, em relação às espécies de cachorros, existem alguns que são mais fáceis, com essa facilidade para trabalhar o comportamental, ou outros são mais difíceis? Me fale, o que você me diria sobre isso? A espécie, raça, indivíduo. É muito específico. Às vezes a gente tem um indivíduo que ele possa ser de uma raça específica e ele tem uma velocidade de aprendizado muito mais rápida do que o outro, tá? Mas, de modo geral, os cães Border Collies, por exemplo, são cães que são extremamente... conseguem aprender muito rapidamente, têm um repertório de comportamento muito amplo. Então, são animais que realmente têm um nível um pouquinho fora da curva. Mas, de modo geral, todos os cães conseguem aprender ao longo da vida e por toda a vida. Tem muita gente que procura a gente e pergunta: Cíntia, mas meu cão já é idoso, será que ele ainda aprende? Será que ainda tem jeito? Todos os cães ao longo de toda a vida aprendem. Eu dou sempre esse exemplo. Se a gente entrar na faculdade com 18, a gente aprende numa velocidade X. Se a gente entrar com 70, 60, a gente aprende também, só que numa velocidade diferente. Então, assim, nós, seres humanos, nós estamos aprendendo a vida inteira. O animal também está aprendendo a vida inteira. Sem dúvida. E se ele não está aprendendo, ele está ensinando a gente também alguma coisa. Então, o que a gente precisa fazer é entender que isso consegue ser trabalhado, né? Para a gente poder diminuir as questões comportamentais. E aí, quando a gente fala, principalmente de uma questão de comportamento, que a gente estava falando antes sobre petisco, né? E sobre um indivíduo especificamente... E eu sempre falo que comportamento caro a gente tem que pagar bem. Se eu quero exigir que um cachorro tá muito emocionado, querendo pular na pessoa, e eu vou exigir que ele fique calmo e tranquilo, sentadinho, eu preciso pagar bem esse comportamento também. Então, o que é reforço positivo que a gente usa no adestramento positivo? É aquilo que é benéfico para aquele cão, aquilo que aquele cão gosta. Então, eu brinco que eu sou time doce de leite, eu não sou time Nutella. Então tem gente que ama Nutella de paixão e come Nutella e gosta de Nutella. E tem o time doce de leite que gosta de doce de leite e não é tão fã de Nutella. Sim. Então, se fosse me reforçar positivamente, eu brinco, eu falo assim, doce de leite é maravilhoso. Sim. E é indivíduo. Então, não dá pra gente igual, mesmo sendo na mesma espécie, né? Eu, você, todo mundo. A gente tem gostos diferentes. Lógico. E aí, às vezes, isso usando ao nosso favor, entendendo que o indivíduo tem uma preferência, ele gosta de um petisco específico, ele gosta de uma interação específica. Tem cachorro que não gosta de petisco, mas ama carinho. Golden, por exemplo, é um cachorro que é carente, adora carinho. Então, às vezes, o reforço positivo pro Golden é o carinho. Funciona. Então, a gente tem que usar o que é de valor para cada indivíduo para cada raça, né? É. Você poderia dar mais algumas dicas para os nossos seguidores como manter o equilíbrio emocional dentro de casa? Posso, claro. Eu acho que é importante a gente respeitar a espécie e as necessidades de cada espécie, né? Observar o cão como cão. E quais são as necessidades que ele precisa para conviver bem e de forma harmoniosa. Então, pensando principalmente nos 5 pilares de enriquecimento ambiental, eu diria para o tutor se atentar para poder fornecer e oferecer para esse cão dentro de casa.
Então, enriquecimento ambiental alimentar, então oferecer variedade de alimentos, de texturas para que ele possa, claro, né, considerando as particularidades de cada animal, para que ele possa experienciar coisas novas. Enriquecimento ambiental sensorial, então ter também diferentes texturas e coisas dentro de casa, para ele poder explorar. Enriquecimento ambiental social, então ele socializar com outros cães, outras pessoas, variedades, homem, mulher, criança, idoso. Enriquecimento ambiental físico, então ele ter brinquedos suficientes e ter todas as suas necessidades supridas de brincadeiras e interações. E enriquecimento ambiental cognitivo, então a gente ter quebra-cabeças e desafios para cães que precisam de desafios dentro de casa para que ele possa, por exemplo, ter quebra-cabeças e desvendar esse quebra-cabeça para conseguir um petisco. A gente atendendo esses enriquecimentos ambientais aí dentro da nossa casa, a gente já ajuda, já é uma dica para melhorar e transformar esse ambiente num ambiente harmonioso para ele e para toda a família. Cíntia, chegamos mais um episódio, o episódio de número 6. Gostaria de te agradecer muito por essa ajuda aqui e eu tenho certeza que vamos enriquecer bastante o conhecimento dos nossos seguidores. Obrigada a você por me receber, sempre um prazer estar aqui. Adoro falar sobre comportamento e se deixar eu falo bastante, gente, vai que vai. Teremos outros. Com certeza. Este foi mais um episódio sensacional do Snoopycast, falando sobre 6 dicas práticas para os tutores. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outros tutores. Até o próximo episódio.